Olá, pessoal, bom dia. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de ética e relações interpessoais aqui no nosso técnico de administração pelo canal Educação. Então, eu desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão. Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, apareçam aqui no nosso bate-papo, me manda aqui um oi. Eu quero saber se vocês estão aqui. Olha só, estou vendo aqui a Maria Alane. Olá, Maria, bom dia. O Caio Joaquim, é isso? O Fernando, apareçam, vocês estão aqui. Na nossa aula de hoje, a gente vai continuar a nossa discussão sobre ética. A aula de hoje, a gente vai discutir sobre códigos de ética. Então, é meio que um complemento, porque na nossa próxima aula, nós iremos analisar o código de ética da administração de uma forma específica. Então, na aula de hoje, a gente vai entender o que é, para que serve, qual a importância de existir um código de ética dentro de uma empresa. Beleza, Ana Cláudia? Beleza, Vitor Silva? Então, bora lá. Hoje, dia 5 de julho. Gente, para a gente poder iniciar a nossa aula, bom dia, Kelly Vitória. Eu vou voltar, né, a responder a aula que ficou, as questões que ficaram da aula passada. E vocês vão responder aqui junto comigo, tá certo? Então, bora lá. Olha só. Aula passada, a primeira questão, ela diz assim: o brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o espectro da corrupção, revela pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com Brunzundanga, que é a corrompida nação fictícia de Lima Barreto. O distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são. Olha aí, vamos aqui responder junto comigo. Então, o que a questão está te dizendo? Essa questão é muito boa, porque ela está fazendo uma análise de que o brasileiro ele tem noção clara, né, gente, dos comportamentos que são éticos e morais, que são considerados os adequados. E por que a gente tem essa noção clara? Porque, afinal de contas, nós somos seres humanos, nós somos seres racionais. Então, é claro que a gente tem uma consciência sobre o que é bom e o que é mal, sobre o que é certo, sobre o que é o errado. Então, eu tenho a consciência do que é a ética, do que é a moral, mas eu ainda vivo ali na base do que é a corrupção. É por isso que a questão diz que se a gente, o brasileiro, seguisse tudo o que fala, a gente seria uma Escandinávia, que é considerado um país, né, com uma das melhores qualidades de vida e com uma das corrupções mais baixas, né, do mundo. E aí, por isso que ele diz, né? Então o Brasil seria uma Escandinávia, né? Quase sem corrupção. Mas não, a gente é Brusundanga, né? Que é essa cidade, essa nação fictícia aí do Lima Barreto, que é justamente corrupta. Então isso é interessante porque, olha só, existe uma distância gritante entre você saber de uma coisa e você praticá-la. Entra muito a hipocrisia, porque eu sei o que é certo ou errado, eu defendo o que é certo, mas eu vou lá e não pratico. Então, é aquela frase que é bem famosa, o ditado aqui no Brasil, que é: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, não existe exemplo. Então, a pessoa ela fala apenas ali da boca para fora. É muito mais um julgamento, um apontamento em relação ao outro, né? Isso a gente também fala que é um falso moralismo. Então eu defendo a sociedade, que ela precisa ser ética, ela precisa ser justa,
eu defender uma coisa e eu praticar o que eu falo. Vocês que estão aqui assistindo essa aula agora, vocês praticam o que falam ou fica aí só no mundo das ideias, só no mundo da hipocrisia? Porque é isso que ele está querendo dizer aqui, né? Então, olha, existe um distanciamento entre reconhecer e cumprir, beleza? Então, efetivamente, o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são, letra A, decorrentes da vontade divina e, por esse motivo, utópicas. Bom, lembra que eu perguntei da onde é que vem a moral da Maria Ângela, que está aqui assistindo a nossa aula? A moral da Maria Ângela, ela vem da família? A moral da Maria Ângela vem da igreja? Vem da cultura? Vem da política no país? Então, em Maria Ângela, então aqui, se a tua moral, o que tu acha certo ou errado, vem dos princípios religiosos, porque tu é uma pessoa que vai muito para a igreja, tu tem uma religião. Então, se a tua moral vem dos princípios religiosos, né? Bom, por esse motivo são utópicas? Não, aí é que vai entrar a questão se você é realmente uma pessoa que pratica o que fala, né, gente? Então, aqui, com certeza, né, a letra A está falsa. Letra B, parâmetros idealizados, cujo cumprimento é destituído de obrigação. E aí, vocês acham que essa aqui está certa? Letra C, amplas e vão além da capacidade de um indivíduo conseguir cumpri-las integralmente. Ou letra D, criadas pelo ser humano que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. E aí, qual alternativa vocês acham que está certa? De cara aqui, né, eu já respondi que a letra A, ela está errada. Então, olá, Davidson. E aí, qual alternativa tu acha que está certa? Kelly, Aurikelly, não é isso? É. Então, letra B, parâmetros idealizados, cujo cumprimento não é obrigação você ter uma moral. Falso também. Todo mundo tem valores morais. O que julga ser certo ou errado. Todo ser humano tem isso dentro de uma sociedade, porque, como nós já aprendemos, nós somos seres sociais. Então, isso impacta de forma direta, né? As nossas opiniões, a nossa visão de mundo. Letra C. A moral, ela é ampla e vai além da capacidade do indivíduo conseguir cumprir. Então, quando eu falo que o outro é corrupto e eu sou corrupta, é porque é muito difícil não entrar em uma corrupção no Brasil, é isso? Claro que não, né, gente? E vai justamente depender da sua ética, da sua moral, da sua justamente do teu caráter. Lembra que a ética ela está relacionada ao caráter também, a percepção que a gente acaba criando de uma determinada pessoa. Então, aqui é falso. Letra D, criadas pelo ser humano que concede a si mesma a lei a qual deve se submeter. Então, a alternativa verdadeira, letra D. Por quê? Porque a gente cria a nossa própria lei. A lei que a gente vai se submeter, né? Então, a ideia é que é justamente por isso que fala que existe um distanciamento entre reconhecer e cumprir. Então, eu sei, mas mesmo assim eu vou lá e ainda pratico a corrupção, porque a gente cria a nossa própria regra. Né? Como se a gente, não, beleza, eu sei que eu estou sendo corrupta aqui, mas é porque eu fui enganada, então tudo bem, eu posso enganar outras pessoas. Então eu vou buscando justificativas, né, para dizer que, olha, tá tudo bem eu ser corrupta. Entende? É isso que a questão quer te dizer. É o que a gente conhece como jeitinho brasileiro, que nós já discutimos aqui em aulas anteriores. Então, a nossa primeira questão, alternativa verdadeira, letra D. Vamos agora para a nossa segunda questão. A figura do inquilino a qual a personagem da tirinha se refere nós tivemos essa tirinha aqui para falar sobre a consciência, né? Então, ela diz, vocês lembram da
tirinha. Então a Mafalda diz: Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. Né? E percebo que ela está chateada. A mãe dela pergunta: inquilino? Que inquilino, Mafalda? E ela responde: esse que a gente tem aqui dentro, né? Então, que inquilino é esse que a Mafalda carrega dentro dela? Ela disse que foi comprar, foi lá na padaria, sobrou um troco. Ela pensou em ficar com o troco para comprar uns bombons, só que ela disse que alguma coisa dentro dela estava dizendo que ela não deveria fazer aquilo, porque era uma atitude errada, né? Então, ela fica com aquele sentimento e acaba não fazendo. Então, e aí, o que que vocês acham? Que inquilino é esse que está aí que está aí dentro, né, da Mafalda, né? Quando ela diz: "Ah, o maldito inquilino não me deixou fazer". Quem é o inquilino, hein, gente? A Maria Alane, que está aqui no nosso bate-papo, a Ana Cláudia, o Vitor, a Kelly Vitória, a Aurikelly, o Marcos Ricardo, o João Carlos, a Maria Ângela. Então, coloquem aqui no nosso bate-papo a consciência, né? A Aurikelly está falando, o Marcos Ricardo disse que a letra C. Perfeito, né, gente? Então, é a consciência, porque todo ser humano tem uma consciência. Eu tenho uma consciência, você tem uma consciência do que você pode fazer, do que você não deve fazer, do que é certo, do que é errado, e é claro que você vai agir de acordo com a sua própria consciência, tá certo? Isso porque nós temos o poder de refletir, de fazer uma reflexão, nós temos a capacidade de raciocinar, né? Então, o interessante, o importante é que a gente não tome decisões de forma emocionada, que a gente pare para refletir sobre aquilo ali, que a gente tenha consciência: ah, beleza, eu sei que eu não posso roubar nem matar, não posso enganar, não posso furar a fila, não posso querer ter um objetivo tendo que passar por cima do direito de outras pessoas. Então, se liga nisso, né? Então, aqui, a alternativa verdadeira, muito bem. Letra C, a consciência da obrigação moral. Ela sabe que ela não deveria pegar o dinheiro porque a mãe dela não lhe autorizou. Então, ela pensou: poxa, o dinheiro nem é meu, eu vou gastar o dinheiro. O interessante é que a ironia da tirinha também são as expressões. Primeiro, uma expressão de raiva, uma expressão de tristeza. Então, a mesma Mafalda, tendo consciência, né, ela sendo ética, ela tá triste, né? Ela, poxa, por que que eu tenho essa consciência? E é justamente a consciência o que chama a gente para a realidade. Então, aqui, muito bem, a alternativa verdadeira, letra C. Agora a gente vai falar aqui sobre os códigos de ética e conduta, que é justamente o conteúdo da nossa aula hoje, para a gente entender o que é e qual a importância de existir um código de ética aí na empresa que você vai trabalhar. Gente, é impossível enumerar os motivos que levam uma empresa a ser admirada, né, bem-sucedida. E essa percepção ela é construída com o tempo, é claro, e vai ser considerado uma série de aspectos que vão englobar a qualidade dos produtos, os serviços que oferece e a forma como essa empresa ela se relaciona com a sociedade. Todos esses fatores representam a sua prática de atuação e podem ser reunidos em um único documento, que é o Código de Ética e Conduta. O Código de Ética e Conduta, a gente também pode pensar ele como uma identidade também aqui dessa empresa, dessa marca, gente. A forma como você age dentro da sociedade também é uma marca. O seu código de ética é uma marca também. Então, mais que um simples manual, o Código de Ética e Conduta descreve, olha aí, descreve a essência da organização.
é fundamental, porque dessa forma eu trabalho em uma empresa, eu entendo quais são os objetivos dela, qual é a essência, qual é a base, e da mesma forma as pessoas que usufruem, né, que compram esse serviço também vão acreditar, também vão ter entender a essência daquela empresa e quais são os valores, né, a cultura organizacional daquela empresa, o que é importante para ela. Então, o Código de Ética e Conduta, ele descreve a essência da organização, detalha qual é o propósito dessa organização, quais são os princípios, quais são os valores, né? E aí vamos se traduzindo isso nas regras de comportamento. Então, é fundamental dar transparência a essas práticas, de forma que elas possam ser seguidas por todas as pessoas que estão trabalhando ali dentro, né? Então, o código de ética, ele é fundamental. Imagina, né, um posto de gasolina. E aí o posto de gasolina é bem comum aqui na cidade de Teresina, acho que no Brasil todo, né, gente? Sempre a gente tem aí uma fiscalização, ainda mais no período que a gasolina está tão cara e que é muito comum a gasolina ser adulterada. Então eu vou lá no posto, abasteço meu carro, a gasolina está adulterada, vai me dar um problema futuro ou pode me dar um problema, inclusive, imediato. Do nada esse carro parar. E aí, será que eu volto naquela empresa? Eu volto naquele posto de gasolina, né? Imaginando, eu posso pensar, olha, eu levo numa mecânica. Ou o mecânico diz, olha, isso aí foi gasolina adulterada. E eu vou voltar, vou pensar onde é que eu estava, onde é que qual foi o posto de gasolina que eu abasteci. Então, provavelmente eu não vou voltar mais lá, porque eu me senti lesada, né? Eu senti que, na verdade, o meu dinheiro foi roubado. E é claro, porque se eu estou pagando por 1 litro de gasolina, ali o que deve ser abastecido é 1 litro de gasolina, e não 800 ml e 200 ml de água. Certo, gente? Então, é claro que esse posto teve uma atitude antiética e é claro que isso também vai impactar a visão que eu tenho daquela empresa. E aí, quando aquele posto ele passar, e é tão caro, né? A Yara, nossa diretora de TV, comentou aqui que é tão caro e eu ainda estou sendo prejudicada. E é claro que ele vai lucrar, porque aqueles 200 ml de gasolina, que talvez, né, você possa achar, não vai valer a diferença ali no carro, levando em consideração 1 litro, né, gente? Agora imagina se eu abasteço com 10 litros. É muito diferente, né? Mesmo assim, né? Se eu estou pagando 1 litro, precisa ter 1 litro ali. Não interessa, é o valor que eu estou pagando. Então, é claro que essa empresa, ela fica também com uma imagem prejudicada dentro da sociedade, né? Isso é muito comum aqui na cidade de Teresina. Acho que há um mês atrás teve uma matéria que foi fazer uma fiscalização aqui nos postos de gasolina, foi identificado os postos que a gasolina estava adulterada. Então a galera anota, né, para lembrar, olha, naquele posto ali eu não passo, porque já está tudo tão caro e eu ainda vou ali para ser mais ainda prejudicada. Da mesma questão do Inmetro, em que o Inmetro ele faz uma análise, né, das embalagens, está tudo direitinho. E aí foi também aqui, eu não vi se foi em outras cidades do Piauí, mas eu vi que aqui na cidade de Teresina fizeram uma análise, né, de inúmeros produtos aqui nos supermercados, nos comércios, e algumas marcas, né, também não cumpriram com o que dizia na embalagem. Então, eu lembro que era o leite, né, 1 litro de leite que você paga lá na caixinha, e o Inmetro acabou constatando que muitas caixinhas tinham 900 ml, 920, 930, outras tinham até menos, né, por volta de 850 ml. E aí isso também é uma atitude antiética, porque eu estou pagando por 1 litro de leite. Aquela quantidade, ela precisa estar ali naquela caixa. Então, gente, será que eu volto a comprar daquela marca? Eu fui lesada, percebi aquilo ali e eu ainda vou voltar a usar aquilo ali? Provavelmente não, né?
Então, isso aí a gente precisa se ligar, né? Porque são justamente atitudes antiéticas como essa que prejudica a imagem, a identidade, a credibilidade daquela empresa, tá certo? Porque, gente, é fundamental ter transparência. Olha aí, o código de ética. Então, para que que isso serve? Bom, imagina, tá lá no posto de gasolina, eu sou administradora daquele posto de gasolina, e aí vem uma proposta, a galera que vem abastecer esse posto, a galera já vem e diz assim, olha, Kelra, é o seguinte, a gente, né, eu tenho aqui, imagina que é assim, né, não sei como é que acontece. Então, beleza, vamos aí adulterar essa gasolina, né? Vamos dar um jeito, a gente pode aí fazer um acordo, você paga menos nessa gasolina que está adulterada e mesmo assim vende ela pelo mesmo preço. Tu vai ter tanto de lucro. Eu, como administradora daquela empresa, preciso pensar no código de ética que existe dentro dela. Então, eu vou pensar, não, nós somos uma empresa que a gente valoriza a transparência. Nós temos um compromisso com os nossos clientes em fornecer um produto que seja de qualidade. Então, não, obrigada, não vou aceitar adulterar. Porque existe um código de ética e eu, quanto administradora, né, e funcionária e talvez proprietária dessa empresa, eu preciso agir de acordo com o meu código de ética. Porque todo mundo tem a consciência que adulterar a gasolina é um crime, é algo que está errado. Então, eu tenho essa consciência moral. E aí, se mesmo assim eu optar em adulterar, é óbvio que eu não estou não está tendo nem a ética profissional e nem a ética empresarial, né? Nós já tivemos uma aula específica sobre esses dois formatos de ética. Outra questão, o código de ética é uma interpretação acessível. Então, isso aqui é todo mundo que trabalha dentro de uma empresa precisa saber qual é os princípios, os valores daquela empresa. Então, o código de ética, gente, é um livrinho. É lá o livrinho, o código de ética. Da mesma forma como a gente chega numa loja, no supermercado, que agora é obrigatório, que ali no caixa, na recepção, tem o código, né, dos direitos dos consumidores. É obrigatório. Nem todos têm, é claro, né, mas ele é justamente para que se um direito teu não estiver sendo colocado em prática, tu saber ali quais são teus direitos, né? Infelizmente, muitos desses direitos a gente nem sabe, né, gente? E é claro que a gente vai levando, né, recebendo as consequências disso. Integridade tem a ver com a ética, isso a gente já falou, a solução de conflitos, a cultura organizacional, redução de perdas. Aqui é interessante a cultura organizacional, porque como a gente já viu, a cultura de uma empresa é justamente os valores, os princípios que ela acredita. Então, é claro que isso tem uma ligação direta, né, com a questão da ética, gente. Uma empresa, a cultura dela é a base, é o que ela é. E nós já vimos que para uma empresa ela ser bem desenvolvida, ter um clima organizacional positivo, ter transparência, é claro que ela precisa ser ética. Porque é óbvio, né, que a gente vai se basear no respeito, na empatia, se colocar no lugar do outro. Então, isso aí é a base da ética. E aí vocês podem dizer, professora, então empresas que não são éticas, elas acabam não tendo sucesso profissional? Bom, a gente não pode afirmar isso, tá certo, gente? A gente não pode afirmar isso. A gente sabe que tem empresas que conseguem lucrar mesmo dentro de uma situação em que ela não está sendo ética, mas isso é o correto? Claro que não, né? Muitas vezes ela está até cometendo um crime, pode até pagar na justiça. Então, isso aí é claro, a gente precisa sempre valorizar a ideia do respeito, da empatia, né? Da ética. Esse é o principal. Levar em consideração o coletivo, ok? Bom, então olha aí, mas afinal, o que é o Código de Ética e Conduta? Gente, o Código de Ética e Conduta é um documento que estabelece,
Olha aí, o Código de Ética e Conduta é o documento que estabelece os princípios e as normas que definem as práticas de atuação de uma empresa. No dia a dia, serve como um guia de referência para todos os integrantes, fornecedores e parceiros da organização, aqueles que precisam tomar decisões considerando as atitudes previstas no Código. Ok? E olha só, a nossa próxima aula a gente vai analisar justamente o código de ética do administrador, da administradora, né? Então, nós podemos dizer que é o documento que delimita, gente, os parâmetros éticos e morais aceitos em uma determinada organização. Pronto, então basicamente o código de ética é quais são os valores, quais são os princípios que aquela empresa defende. Ela defende a diversidade, ela tem responsabilidade social, ela defende uma sociedade que seja livre, que seja contra o racismo, a homofobia, o capacitismo, porque é justamente isso, são atitudes éticas dentro de uma organização, né? É uma organização em que ela defende o meio ambiente, então não faz sentido eu ser uma empresa de sustentabilidade que pensa nas questões sustentáveis, né, que envolve as questões econômicas, sociais e ambientais, né, porque sempre que a gente pensa na ideia da sustentabilidade, a gente é muito voltado ali para o meio ambiente, para a ideia de que precisa reciclar o lixo, que não pode jogar o lixo na rua, no chão, e é claro, isso também, mas a sustentabilidade ela também envolve questões econômicas e sociais dentro do nosso país. Então é muito importante que quando eu digo que a minha empresa defende a sustentabilidade, defende o meio ambiente e eu sou a funcionária, mas eu sou aí eu vou lá e jogo o papelzinho no chão, né? Olha aí, né? Cadê aqui a minha noção de respeito ao meio ambiente, já que é a ética da empresa em que eu trabalho? Então, eu sou uma empresa de sustentabilidade, e quando faço toda uma propaganda de sustentabilidade, de fontes de energia mais renováveis, de não agressão ao meio ambiente, de luta pela demarcação indígena e, ao mesmo tempo, nem o lixo da minha empresa é separado. O lixo orgânico, o lixo que pode ser reciclado. Então, cadê o meu impacto? Eu continuo impactando a sociedade da mesma forma. Cadê a minha responsabilidade social? Não é isso, gente? Então, o código de ética é justamente o delimitar quais são os parâmetros dessa ética e dessa moral dentro dessa instituição, tá certo? Então, nós já discutimos aqui, inclusive, né, sobre de que forma você, enquanto uma pessoa que é administradora de uma empresa, faz muito mais sentido que a pessoa que trabalha ali dentro daquela empresa com você, ela seja o quê? Uma pessoa que tenha uma atitude ética, não é isso? E que você concorde com os princípios e os valores morais dessa empresa, dessa organização, porque não faz sentido. Imagina, eu sou professora aqui no canal Educação e eu sou uma pessoa que eu não acredito na educação. Eu não defendo a educação, eu acredito que ela não tem nenhum impacto positivo. Não faria sentido, né, gente? Cadê aqui? Eu não estou de acordo com os princípios dessa empresa, dessa organização em que eu trabalho. Então, a ética de conduta também tem a ver com isso, né? Tu é uma coisa que tu fala do respeito, da diversidade ao próximo, né? Defende o direito da pessoa praticar sua própria individualidade, sua liberdade. E aí eu tô lá administrando uma empresa e uma funcionária que ela tem falas homofóbicas, né, já que a homofobia também é crime no Brasil desde maio de 2019. Então, eu vou dizer, olha, não tem como. Como assim? A gente trabalha dentro de uma empresa, a gente defende o respeito ao próximo, a liberdade individual, e você está aí fazendo esse tipo de comentário?
Então, não tem nada a ver, você não está indo de acordo com os princípios os princípios éticos e morais presentes e defendidos por essa organização. Né? Da mesma forma que quando a gente tem uma organização em que uma pessoa ela tem uma fala racista, nós temos muitos casos aí na televisão, né, gente, todos os dias. Então, essa pessoa ela tem uma fala racista, e aí? O que essa pessoa, a empresa vai fazer? Né? Geralmente as empresas elas acabam aparecendo, fazendo justificativas, demitindo seus funcionários, porque é óbvio, né? Não respeitaram o código de ética. Lembra que a gente comentou isso na aula passada sobre o caso aqui da Clara Castanho, em que o hospital, a enfermeira que atendeu, não teve ética, né? Porque nós sabemos que uma pessoa dentro de um hospital ela tem uma ficha médica, e essa ficha médica ela não pode ser compartilhada, porque isso é um sigilo, né? Mesmo as pessoas que são públicas, mesmo as pessoas que são famosas, que são celebridades, elas também têm o direito da sua ficha médica ela ser algo que seja guardado, só compartilhado apenas com a família. E aí sim, se a família quiser compartilhar com a família, é uma decisão individual deles, né? Não cabe ao hospital, à equipe médica tomar essa decisão. Então, nesse caso em que a enfermeira compartilhou a ficha médica, né, querendo ali conseguir dinheiro, né, eu acho que foi algo assim com o marido dela, que tentou vender a informação para um jornal. Então, é uma atitude antiética, né? Ela foi demitida, inclusive, por justa causa, porque não ia de acordo com o código de ética da enfermagem, com o código de ética profissional, que é da enfermagem, com o código de ética do hospital, da organização. Né? Então, essa é a ideia de que você, quando for administrar uma empresa e quando você estiver desenvolvendo esse trabalho, você precisa ter claro qual é o código de ética e da empresa, né? Quais são os princípios e valores dessa empresa. E aí um ponto muito importante, gente, é que nós já sabemos que a ética, ela tem, né? Ela é social, ela é pensada no coletivo, como vocês podem ver aqui na nossa tela. E a moral, ela é individual. A moral ela é um modo pessoal de agir. E é por isso que elas estão lado a lado. Porque se eu sei que algo é errado, se eu sou enfermeira e eu aceitei, né, jurei meu código de ética da minha profissão, eu sei que é errado, eu sei que eu não posso pegar a ficha médica de ninguém e ir compartilhar essa ficha médica. Então, mas se mesmo assim eu ajo de forma amoral, mesmo assim eu tomo essa decisão, então é claro que eu tenho consciência, né? Porque eu sei, uma coisa é quando você não sabe de uma determinada regra e você vai lá e quebra, não é? É diferente. Agora, se eu sei daquela regra, aí não tem como. Eu sei, eu tenho a consciência, tá certo? Então, a moral, como nós já aprendemos, é o conjunto de atitudes e costumes estabelecidos e aceitos por uma sociedade ou uma comunidade. A ética prevê uma reflexão sobre essa moralidade, gente. A ética é a ética é a reflexão, a moral é a atitude. E tu pode ter uma atitude ética ou não, né? Bom, então é importante diferenciar esses dois conceitos, porque nem sempre um costume aceito por um grupo será considerado ético pelo indivíduo, né? Então, por exemplo, a escravidão no Brasil, ela já foi moralmente aceita na sociedade brasileira. Por que moralmente aceita? Porque ela foi uma prática que, inclusive, ela era respaldada por lei, né, que garantia a posse de uma pessoa. Então, é por isso mesmo que a gente fala que a escravidão foi uma instituição no Brasil, porque ela criou regras, ela criou normas e ela criou uma cultura brasileira
de ser escravocrata, né? Então, por que a gente diz que a sociedade brasileira ela era escravocrata? Porque a maior parte da população era de pessoas negras, né? E as pessoas negras eram escravizadas. Então, a maior parte da sociedade ela era escravizada e uma pequena parte é que de fato era livre. Então, era legitimado você ir lá e escravizar uma pessoa. Era moralmente aceito. Hoje é aceito? Não, hoje não é aceito. Hoje é um crime, né? Se você tem uma empresa ou se você é uma pessoa que escraviza outra pessoa, você está cometendo um crime. Você está tendo uma postura, uma prática antiética e você vai, né, provavelmente pagar na justiça. É o que deveria ser feito. Então, percebam como aqui também a ideia, né, da moral, o que é aceito em uma sociedade em um determinado período do tempo, ela vai, talvez em um determinado período, ela não será mais. Porque a sociedade se transforma e os valores morais também, do que é certo, do que é errado, do que é legitimado dentro de uma sociedade. E aí, quando diz assim, que nem sempre um costume aceito por um grupo, ele é considerado certo por um indivíduo, porque é claro que mesmo quando a escravidão ela era aceita, legitimada no Brasil, nós ainda tínhamos pessoas que foram contra a escravidão, né? Óbvio que a população negra se movimentou, resistiu bastante contra esse processo de violência e também uma parte da população branca que também era contra a escravidão, né? Então, olha como os valores mudam. E aí isso é interessante até para pensar. Tem um podcast, gente, vocês devem estar ligados aí no que é um podcast, né? Agora é bem comum no YouTube, que na verdade ele é um videocast, né? E aí a gente tem os podcasts, né, de você apenas ouvir, é apenas áudio. E aí tem um que agora ele está bem famoso, está sendo compartilhado aí direto, que é A Mulher da Casa Abandonada, que é um podcast aí do Chico Felitti, que é pela Folha de São Paulo. E é bem interessante porque ele faz um jornalismo investigativo. E aí ele investigou, ele mora em um bairro rico, né, da cidade de São Paulo, em Genópolis, e ele disse que sempre passava em frente a uma casa abandonada. E toda a região desse bairro, né, já foram casarões, mansões, né, principalmente ali de pessoas que trabalhavam na indústria, nas fábricas, no início do século XX, ali em São Paulo. Então, essas pessoas, né, médicos também, advogados, pessoas que faziam parte de uma elite brasileira, conseguem morar no centro com aqueles casarões, mas muitas dessas casas já foram derrubadas para virar edifício. Mas essa casa em específico, ela ainda não foi. E aí ela era realmente, considerada, ela ainda está lá em pé, né, uma casa abandonada, porque a casa já está bem acabada, bem deteriorada mesmo. Mas o que chamou a atenção é que ele viu uma mulher lá dentro. Por isso que o podcast é A Mulher da Casa Abandonada. E aí ele viu essa mulher, né, ele levantou ali toda uma curiosidade dele, ele também é um jornalista investigativo, e começou a investigar quem era aquela mulher, qual era a história daquela mulher. E aí ele descobriu, né, que o nome dela é Margarida Bonetti e que ela fugiu dos Estados Unidos no início dos anos 2000, porque ela foi acusada de passar 20 anos escravizando uma mulher. Né, uma mulher negra, analfabeta, já com quase 65 anos de idade, em que ela e o marido, né, a Margarida Bonetti, quando se mudaram para os Estados Unidos em 1979, ganharam uma pessoa de presente. Olha, cadê a ética, né, gente? Eu estava ouvindo e é muito chocante, né? Em que o jornalista tenta entrar em contato com a família e tal. E aí uma galera fala, olha, ela ganhou de presente essa mulher.
né? E ela vai para os Estados Unidos, ela não tinha nem 30 anos, em 1979, ela se muda com o marido e leva a vítima. E essa vítima passa 20 anos sendo escravizada, né? Geladeira com grade, cadeado, ela recebia agressões físicas, teve um tumor, uma ferida na pele, gente, que ela nunca foi levada em um hospital. Então, somente quando a família, né, passou um tempo no Brasil, ela ficou lá nos Estados Unidos, né, com visto vencido já, e ela conseguiu fazer uma amizade com uma vizinha que falava espanhol, e ela contou tudo para essa vizinha. E a vizinha disse: gente, olha isso aqui, uma escravidão, a pessoa está sendo escravizada. Elas se movimentaram, né? E aí a Margarida fugiu para o Brasil e o marido foi preso nos Estados Unidos durante 6 anos somente, né? Então isso aí é para a gente poder refletir como que uma prática, né, há 134 anos atrás ela era aceita e hoje ela não é mais, né? A Margarida, ela cometeu um crime nos Estados Unidos, infelizmente, ela não foi punida por isso, né? Então, a gente consegue perceber que esse podcast, as pessoas ali, né, que moram perto da, da pessoa que escravizou aqui no Brasil, as pessoas elas não toleram mais esse tipo de atitude, né? Então, gera muito um sentimento na gente, da gente refletir como que isso foi algo permitido no Brasil. Então entra muito a questão da nossa ética, da nossa moral. A gente se questiona, né, gente? Porque, olha, a escravidão no Brasil durou mais de 350 anos. A gente já foi mais escravocrata do que livre, né? A Yara comentou aqui que é revoltante, justamente a nossa moral. A gente fica, gente, como é que era possível as pessoas escravizarem outras, comprarem essas pessoas como se fosse um objeto e entender que aquilo ali estava tudo bem, estava tudo ok, né? Então, isso é porque a nossa sociedade ela está mudando. Nós estamos discutindo sobre o que são direitos humanos, o que é a liberdade, quais são os nossos direitos individuais. Então, por exemplo, há um tempo atrás, né, claro que não dá para comparar, só é mais um exemplo. O divórcio no Brasil não era algo permitido. O divórcio só era permitido aí a partir da década de 70. Então a gente não tem uns 50 anos que o divórcio é algo permitido no Brasil, né? Então, muitas vezes é algo natural, gente. Claro, todo mundo casa naquela ideia de que é a vida toda, mas às vezes não dá certo, né? E aí tu já pensou o Estado controlar uma decisão que é individual de duas pessoas? Então não, né? O Estado controlava, principalmente para as mulheres, quando as mulheres queriam se divorciar, existia toda uma questão, né, de impedir que aquele divórcio ele pudesse acontecer. Então, olha como os valores eles vão se transformando, né? Da mesma forma que na década de 60, nós temos aí a pílula anticoncepcional, né? Algo que também marca a luta do movimento das mulheres por liberdade, por decisão, né? Em relação ao seu próprio corpo. Então, isso também é uma conquista, né? A ideia de que eu controlo as minhas decisões em relação ao meu próprio corpo. E isso era impensável, né? Isso não era discutido. Já pensou discutir sobre a sexualidade feminina, sobre a gente tomar uma decisão sobre o próprio corpo? Isso era impensado no início do século XX, né? Então, hoje não. Embora a gente ainda tenha muito tabu dentro da nossa sociedade, né? Parece que tem assuntos que as pessoas têm medo de falar. É um tabu muito grande. Mas não, a gente precisa ir quebrando isso, né, gente? Justamente porque a moral da sociedade ela já se transformou. Nós estamos vivendo em um outro tempo e é claro que é natural, é normal que as pessoas elas lutem e tenham, né, cada vez mais voz. Então isso aqui, esse caso aqui da escravidão é para a gente conseguir entender que a moral ela é externa ao indivíduo e a ética ela é aprendida, ela expressa-se a partir do interior do indivíduo. Olha aí, por exemplo, a moral ela precisa ser imposta.
ela é externa ao indivíduo, porque também entra aqui as regras, as normas, a gente aprende os valores morais, né? Então, eu sou criança e aí eu vou falar um palavrão, minha mãe diz o que? Olha, você não pode falar um palavrão, não, isso aí você está tendo uma atitude errada. Tá vendo como eu já estou internalizando o que é o certo e o que é errado? Aí eu sou criança e eu bato. Eu tenho a reação de bater, né, de beliscar. Aí a mãe, a família diz o que, ó, você não pode. Então a criança ela vai internalizando o que ela pode e o que ela não pode, o que é certo e o que é errado, ou seja, são os valores morais dela. Então, eu sou uma criança que eu sou criada dentro de uma religião. Lá na religião, ela diz: você não pode, você não pode ter relações sexuais antes do casamento. Não é isso? Beleza. Então, é os meus valores morais. É o que eu julgo ser certo ou errado. Para mim, pode ser certo. Para outra pessoa, não. Não tem importância. Porque são valores morais. É diferente. O que é certo para mim, talvez não seja certo para você. Então, a moral, ela é externa a mim. Muitas vezes é independente da minha vontade. Eu fui criada, eu fui ensinada, né? Então, a moral, a prática, tá lá, o sinal vermelho. Não posso ultrapassar. É externo a mim. É uma regra que vale para todo mundo. Não tem lá, Kelly, não ultrapasse o sinal vermelho. Não, é coletivo, é pensado para todo mundo. E um outro, a ética, ela é aprendida. Eu ensino o que é certo, o que você deve fazer ou não, né? É uma relação direta com meus valores morais. E a ética, o que chama a atenção é que ela não é estanque, ela não está estagnada. A ética, ela sempre está em evolução, porque a sociedade, ela se transforma. Não é isso? Então, imagina, hoje, dentro da sociedade... Ah, eu coloquei aqui, né? Então, eu achei que eu falei em outra aula, né? Então, eu vou deixar para falar aqui no próximo slide, no nosso próximo tempo. Então, isso aqui é interessante porque, por exemplo, a escravidão já foi legitimada, mas hoje ela não é mais, porque a sociedade se transformou e a nossa noção de ética e moral também. Né? Então, o aborto, ele já foi proibido no Brasil de todas as formas, né? E hoje, desde 1940, o aborto em situação, em um caso de estupro, é permitido. Ou seja, a sociedade, ela também se transformou e a noção da ética também vai se transformando. E isso é fundamental, gente. Porque já pensou a gente viver em pleno 2022 com uma sociedade que a mentalidade ainda está lá em 1500? Não tem como. Então a ética, ela precisa se transformar juntamente com a sociedade. Senão, até hoje a gente estaria achando que era normal escravizar, não seria um crime na Constituição Federal de 1988. A gente continuaria achando que, beleza, matar uma pessoa, né, pela sua orientação sexual, e não é permitido, porque também é crime no Brasil. Então, a ética, ela vai se transformando de acordo com a sociedade. E também, né, a gente pensar, olha, na discussão sobre a ética no contexto atual, né? Em que aqui eu coloquei o caso da Clara Castanho, que ela abriu um questionamento sobre a ética jornalística e sobre a ética médica, né? Na verdade, eu ainda não havia falado isso aqui. Foi no horário da manhã, da tarde, foi isso. Então, vocês viram esse caso, gente? Tem uma semana que isso aí aconteceu, né? Mais ou menos. Então, o João Carlos, que está aqui no nosso bate-papo, a Anne Caroline, a Maria Alane, o Vitor Silva, vocês viram esse caso na internet, na televisão? Foi algo que foi muito discutido nas redes sociais. Eu acho que ficou até hoje, tá aí, né, nos top trends. Um dos assuntos mais comentados em relação a essa noção de ética, né?
Então, por quê? Bom, como vocês devem ter visto, né, a Clara Castanho, ela passou por uma violência sexual e ela tomou a decisão de levar a gravidez até o fim e quando chegasse no momento certo, ela colocou essa criança para um sistema de adoção legalizado, legitimado. Inclusive, né, muitos ativistas da adoção falam da importância dessas crianças elas serem colocadas dentro de um sistema jurídico que seja ok. Porque você colocar uma criança para adoção no Brasil não é crime, né? Então, a Clara Castanho ela tomou essa decisão, só que é claro que ela foi extremamente julgada, né? Ela teve a sua vida exposta, ela teve a vida dela exposta, primeiro, óbvio, né? Uma violência sexual, depois ela teve a ficha médica compartilhada pela enfermeira, né? Depois teve uma pessoa aí, um jornalista, né, em que ele acabou compartilhando também a notícia, o que é algo que eu também fiquei refletindo, né? Porque eu coloquei aqui o nome da Clara Castanho, na verdade eu ainda estou expondo ela mais uma vez, e não coloquei o nome do jornalista, que era o que deveria ser exposto, né? Que é um jornalista chamado Léo Dias. Então, é aquela ideia, gente, de você expor a vida do outro, as dores, a violência do outro, em troca de um like, em troca de um compartilhamento, em troca de um dinheiro. Porque todas as vezes que eu clico em uma matéria em um determinado site, eu estou gerando renda para aquela organização e para aquele jornalista. E aí entra justamente a questão da ética, né? Será que é ética eu compartilhar algo tão pessoal, íntimo e privado de uma pessoa? Bom, é isso que a gente vai discutir na parte 2 da nossa aula. Então, vocês que estão aqui, permaneçam, tá bom? Porque daqui a 3 minutinhos eu tô de volta. E aproveita, cadê vocês, hein, galera? Eu tô vendo que vocês estão aqui online, então cadê vocês? Coloquem aí no bate-papo se vocês viram esse caso, para que a gente possa levantar essa discussão na parte 2 da nossa aula. Então fica aí, porque daqui a 3 minutos eu estou de volta.